Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Queridos, quero passar aqui uma revelação de Deus para vocês, uma revelação da palavra de Deus, e falar sobre a revelação do dízimo, um tema que é muito importante para os dias de hoje e que nós precisamos entender essa revelação. Eu quero que você que está assistindo esse vídeo agora fique até o final, porque isso pode mudar a tua vida completamente, e o nosso entendimento, nossos pensamentos a respeito do dízimo, da generosidade, e a Bíblia diz que a nossa mente ela deve ser renovada. Não podemos andar como dita aqui o mundo. Romanos 12:2 fala que nós devemos renovar a nossa mente, a nossa mentalidade. Tudo depende dos nossos pensamentos. E Jesus, quando ele disse está feito, está consumado, agora é com nós que temos que mudar a nossa mentalidade e tomar posse aquilo que é nosso por direito. E as riquezas deste mundo, a Bíblia diz assim: se me ouvirdes e quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Como é que alguém vai comer o melhor dessa terra? Para se comer o melhor dessa terra, você tem que ter recursos, tem que ter dinheiro. Concorda ou não? Então, para você viver bem nesse mundo, falando do mundo terra, esse mundo físico e material que nós estamos nele, nosso pensamento tem que estar no céu, mas nós sabemos que ainda nós estamos aqui por enquanto. Então, nesse mundo aqui, se nós quiser e ouvir a voz do Senhor, obedecer os seus mandamentos, sendo fiel a Deus, nós iremos sim desfrutar do melhor da terra. Para isso, tem que haver o recurso. E o recurso, o Senhor diz em Deuteronômio 8:18: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é que te dá poder, força para adquirir riquezas. É Ele que nos dá força, poder para adquirir riquezas, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê nestes dias. Então Deus fez uma promessa, a Abraão, fez promessa ao pai da fé que ele ia ser uma grande nação e seria abençoado. Gênesis 12:1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoares e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Então é para nós essa promessa. Então Deus falou para Abraão, chama Abraão e faz uma promessa. Deus, quando Ele nos chama, existem 8.000 promessas de bênção para nossas vidas. Então quando Ele nos chama para ser abençoados, para nós sermos, a salvação, ela vem, quando você recebe a salvação, vem bônus, com a salvação vem saúde, vem paz, vem alegria, vem a prosperidade. Então nós só precisamos fazer um reset na nossa mentalidade, renovar nossa mentalidade, de que nós não somos mais escravos, mas sim somos príncipes e princesas do Senhor. O nosso pai, ele é o rei, e nós somos o príncipe ou a princesa. Então nosso pai, ele é dono da prata e do ouro. A Bíblia diz assim: um bom pai, ele deixa herança para os seus filhos. Se um bom pai aqui da terra deixa herança para os seus filhos, quanto mais o nosso pai que está no céu. Jesus, que entregou sua vida lá naquela cruz para nos dar vida e vida abundante. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Então nós temos que entender que as riquezas, prosperidades é para o povo de Deus, é para nós que somos filhos, filhas, os príncipes, as princesas
do rei. Agora nós temos que ter cuidado com o perigo das riquezas. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. A minha tela ficou um pouco escura aqui, eu não sei se tem algum problema aí, mas vamos lá. Então, o amor ao dinheiro é que é a raiz de toda maldição. Amor ao dinheiro, ou seja, o dinheiro não pode nos ter. Nós temos que ter o dinheiro, mas o dinheiro não pode nos ter, ou seja, nós temos que dominar sobre ele, nós temos que estar sobre ele, não ele nos dominar, não ele nos ter. Então, eu quero ler aqui em Marcos capítulo 10, versículo 17, vai falar daquela parábola, né, daquela história lá do jovem rico, a história do jovem rico, e mostra-nos que o perigo das riquezas. Não é pecado você ser rico, não é pecado você ter dinheiro, isso é bênção. Você ter o dinheiro é bênção, você ter recursos é bênção, o dinheiro é bênção. Agora, o dinheiro não pode te ter. Se for para o dinheiro te dominar, ou você for apegado mais ao dinheiro do que a Deus, aí isso aí se torna pecado. Então, o perigo das riquezas é esse. O jovem rico, que quando ele se prostra diante de Jesus, Jesus vai no caminho, e o jovem rico, ele corre, se prostra diante de Jesus, reconhece ele como o mestre. Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Olha, ele queria saber sobre a salvação, sobre o céu, sobre ter a vida eterna. E Jesus disse: você sabe os mandamentos? Conhece os mandamentos? Primeiro Jesus disse: bom, só um, que é Deus. Mas você sabe os mandamentos? Jesus começou a citar os mandamentos. Então, ele não deixou Jesus citar nem os 10 mandamentos, que ele já foi falando. Não, e tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, tudo isso eu tenho feito. Eu conheço a palavra, eu obedeço a palavra, eu sou um crente da igreja tal, estou ali congregando, isso, aquilo, outro. Aí Jesus, muito bem, agora vamos falar, o jovem rico falando sobre salvação e céu. Aí o que é que tem a ver dinheiro, o que é que tem a ver dízimo com salvação e com o céu? Dízimo não salva, dinheiro não salva, mas tem tudo a ver. Jesus disse assim: então você sabe já os mandamentos? Sei, eu conheço, tal. Jesus disse: agora vamos falar sobre dinheiro. Sobre dinheiro, Jesus diz assim: você quer ser perfeito, né? Você quer ir para o céu. Então, respondendo Jesus, e ele, porém, respondendo, e disse-lhe: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus olhou para ele, amou e lhe disse: falta uma coisa, vende tudo quanto tens, dai-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Olha que Jesus falou para ele. Então Jesus estava dizendo: olha, falta uma coisa, falta você obedecer o mandamento do amor ao próximo, ou seja, generosidade. Ele tinha esquecido que tudo aquilo que ele tinha, a Bíblia diz que ele era muito rico, ele tinha muitas fazendas, e quando Jesus disse: vende tudo e dai-o aos pobres, dai tudo. Jesus não mandou ele dar um carro, uma casa, uma fazenda, um terno, uma roupa, um perfume, não, ele disse tudo, porque é o que estava dentro do coração daquele jovem, que estava impedindo a ele de alcançar a salvação, o céu, e o que impediu a ele. Então aqui eu já estou dando um alerta: o perigo de você não saber controlar as riquezas, não saber para que Deus me abençoou, para que Deus me deu recurso. Você tem que entender para que Deus te deu recurso. Eu estou falando aqui sobre uma revelação sobre o dízimo, porque às vezes você se perde quando ganha muito dinheiro. Não tenha medo de ganhar dinheiro. Deus, ele é galardoador, ele abençoa, ele veio para nos abençoar, ele veio para nos dar vida abundante, muito.
E ele diz assim: eu que dou poder para você adquirir riqueza. Se ele está dando poder para adquirir riqueza, é porque ele quer que nós sejamos ricos, sejamos abençoados nessa área financeira também. Então ele diz assim, olha, então olhou para ele e disse: falta uma coisa, falta você usar de generosidade. Jesus estava, em outras palavras, dizendo: você tem tudo isso aí, mas falta você amar ao próximo como a você mesmo e vir me seguir. Você não pode amar mais o dinheiro do que a Deus, não pode colocar o dinheiro na frente de tudo. Às vezes você coloca o dinheiro, o trabalho, a família, em primeiro lugar na nossas vidas tem que ser o Senhor. Então aquele jovem rico, ele esqueceu que para amar a Deus tem que obedecer. Amar a Deus é obedecer a Deus, é ser fiel a Deus. Quando você é fiel a Deus, quando você obedece, você está provando com a ação, com a atitude que você ama a Deus. E Deus vê o coração. Então Jesus estava vendo no coração daquele jovem que tinha um espírito de mamon, um espírito de avareza. Então Jesus queria salvar ele, mas ele precisava se libertar daquela avareza. Ele esqueceu que tudo que ele tinha foi Deus que deu, porque tudo que nós temos é Deus que nos dá. Tudo é permissão de Deus. Então ele tinha muitas fazendas, né? Então aquele jovem, ele contrariado com essa palavra, retirou-se triste. Ele saiu cabisbaixo, triste, porque ele tinha muitas fazendas, muitas propriedades, ele tinha muito dinheiro. Olha o perigo do dinheiro quando você não sabe usar ou não sabe como fazer, né, para Deus te abençoar mais ainda. Então você tem que entender: se eu tenho essa riqueza, se eu tenho a saúde, é para servir a Deus. Se eu tenho um dom, é para servir a Deus. Se eu tenho dinheiro, é para servir a Deus. Se eu tenho talentos, é para servir a Deus, né? Você tem pessoas que têm talento de louvar, talento para desenhar, talento para isso, aquilo, outro. Usa na obra de Deus. Seja generoso também para ajudar outras pessoas. O que Deus te dá é para você usufruir dele e também ser generoso com outras pessoas. Aquele jovem rico, ele era pegado aos bens materiais, pegado a coisas. Sabe que às vezes tem pessoas que perdem a maior bênção, que é a salvação, que é o céu, que é estar na presença do Senhor Jesus, por coisas banais, coisas picuinhas, coisas desse mundo. Tem pessoas que perdem a presença de Deus, perdem a salvação. Então aqui já um alerta: cuidado, se Deus te deu saúde, se Deus te deu riqueza, se Deus te deu condições, prioriza Deus. Seja generoso com a obra de Deus, seja generoso com as pessoas. Não esqueça que foi Deus que te deu, é Deus que dá, é Deus que tira. Deus dá a vida, Deus tira a vida, Deus dá dinheiro, Deus tira dinheiro. Então é isso, gente. Então aquele jovem rico, ele perdeu ali a salvação, ele não quis ouvir a Jesus. Às vezes a pessoa, quando está com muito recurso, muito dinheiro, não quer mais ouvir a voz de Deus, não quer mais ouvir os profetas de Deus, acha que já resolveu tudo na vida dele e se esquece que ele está correndo um perigo. Esse perigo, eu estou alertando vocês sobre esse perigo, porque aquele jovem ali, ele achou, ficou triste, ele: não vou fazer isso não quis nem ouvir mais Jesus. E lá na frente Jesus vai falar que difícil, né? Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Difícil, não impossível, porque grandes homens de Deus na Bíblia eram ricos, né? Muitos ricos e foram salvos. Então os discípulos se admiraram e disseram: e quem pode entrar no reino do céu? Como? Jesus falou de novo: filhos, que quão difícil é para que os que confiam nas riquezas entrar no reino do céu. Aqueles que confiam, depositam toda a confiança na sua riqueza, no dinheiro, e esquece que é Deus que dá, é Deus que tira. Então eles admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, se salvar? Os discípulos disseram: se esse aí que servia a Deus, que era fiel aos mandamentos, conhecia a palavra desde a mocidade, esse aí não vai entrar no céu, né? Não vai ser salvo, e quem poderá? Jesus disse: olha, para o homem é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Aí Pedro diz assim:
E nós que deixamos tudo, entregamos tudo para te seguir. Aí Jesus vai falar: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filho ou campos, fazenda por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes mais, já nesse tempo. Já está feito, está resolvido. Quando você entende, não é fácil seguir a Deus, não é fácil servir a Deus, né? Não é fácil. Por quê? Tudo que é valioso, tudo que vale a pena vai custar muito, vai custar caro. Então, mas é você que decide se vai para o céu, para o inferno, se quer ser abençoado ou não, se quer ser uma joia rara ou se quer ser bijuteria. Jesus deu oportunidade para o jovem rico. Disse: olha, eu te abençoei, você é uma pessoa rica, mas falta uma coisa: tira esse espírito que está dentro de você, esse espírito que faz com que você fique apegado às coisas. Se alguém te pedir a capa, entrega também a túnica. Tem pessoas que não conseguem liberar nada para ninguém, tem pessoas que se agarram naquilo ali, né? Tem pessoas doentes que tem uma coisa, ninguém pode mais tocar, nem emprestar, isso, eu estou falando do perigo disso que tem nas nossas vidas. Às vezes nós perdemos a bênção maior, que é a salvação, a presença de Deus, por causa de coisas, de objetos, de pessoas. Então, em primeiro lugar, o nosso Deus. Então, primeiro aqui, esse alerta sobre o perigo da riqueza. Perigo. Nós temos que alertar sobre o perigo e também temos que mostrar a revelação sobre o dízimo. Essa revelação agora. Porque Jesus diz assim: olha, aquele que é generoso, que entregou tudo isso por mim, o Senhor diz assim: vai receber 100 vezes mais. A unção no dizimar, a unção em você ser generoso. Então, se uma pessoa não for dizimista, se uma pessoa não for fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, não adianta essa pessoa estar orando, pedindo a Deus: Deus, a porta de emprego, Deus, envia o cliente, Deus, envia o fornecedor, Deus, eu estou precisando de recursos. Você só vai perder tempo. Só vai perder tempo. Eu já falo para você: pode parar de orar pedindo por suas finanças se você não for dizimista. Não adianta. Se você não for dizimista, você vai perder tempo orando, pedindo a Deus que faça alguma coisa por você. Então, o que é que Deus faz? Deus tenta nos tirar desse sistema do mundo. O sistema do mundo é compra e venda. O sistema de Deus é dar e receber. Jesus estava dizendo, aquele jovem não parou para ouvir tudo, ele não esperou Jesus terminar a conversa. Jesus estava dizendo: olha, você vai dar tudo, mas também nesse tempo ainda você vai receber 100 vezes mais. Seja generoso, obedeça a palavra, tá? Obedeça a palavra e seja generoso. Faça. Se você não consegue ajudar uma pessoa, como é que você vai ser fiel a Deus? Se você não é fiel no pouco, como você vai ser fiel no muito? Nunca. Uma pessoa que não é fiel no pouco, no muito, ela nunca será fiel a Deus. Então, voltando, falar de dízimo não deve ser para levantar dinheiro, não. É isso que as pessoas não entendem a revelação. Pensa que falar do dízimo, às vezes pastores ficam falando muito sobre o dízimo para levantar o dinheiro, mas as pessoas têm que entender a revelação. Eu nunca quis falar sobre esse assunto como eu estou falando agora, porque as pessoas às vezes não entendem, mas eu disse: Deus, eu quero mostrar a revelação para as pessoas, para que as pessoas entendam que o dizimar tem uma revelação muito profunda. Não é para levantar o dinheiro, mas é para mostrar para as pessoas que o dízimo tem uma revelação que é uma unção de proteção. E quando você retira esse espírito de mamão dentro de você e você começa a ser generoso, oh meu Deus, que você entenda essa revelação, querido. A revelação, ela deve ser clara. Dizimar é uma revelação, quando não é um mandamento, como claro que a palavra do Senhor fala que você deve levar todos os dízimos à casa do tesouro, mas o dízimo é uma revelação.
de Deus através de Abraão. Abraão, no capítulo 12, o Senhor diz assim: sai da tua terra, vou fazer de você uma grande nação, tu será uma bênção, será bem sucedido em tudo. No versículo 13 de Gênesis, a palavra diz que Abraão era rico. Gênesis 13, 2. E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez uma jornada do sul até Betel. Ou seja, o Abraão, olha, o homem, o pai da fé. Estou falando do pai da fé, porque às vezes as pessoas dizem assim: não, é dízimo, prosperidade, esse evangelho. E quem disse que é pecado falar em prosperidade? Prosperidade é de Deus. Prosperidade, pobreza, miséria é do diabo. A prosperidade é de Deus. Você não pode, como eu disse aqui agora há pouco, não pode falar do dízimo para levantar dinheiro. Olha, você vai fazer isso para ganhar aquilo. Não, aqui a revelação é para que você entenda que Deus quer que você seja generoso, né, para você entender que o sistema de Deus é dar e receber. Se você entrega, né, para Deus, Ele vai te devolver supervalorizado. Tudo que você entrega para Deus, Ele vai entregar, vai devolver supervalorizado. Você entrega a tua vida para Jesus, Ele vai te dar saúde, paz, alegria, libertação, vai dar prosperidade. Eu vim para que você tenha vida abundante, diz o Senhor Jesus. Jesus vem para aqueles que o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas. Estou falando sobre obediência a Deus. Então, falar sobre dízimo não é para levantar o dinheiro, mas é para mostrar uma revelação clara. Abraão, sendo rico, quando ele vence os inimigos lá, os exércitos que ele venceu quando foi tirar Ló, né? Os inimigos que ele venceu, ele vem, despoja todo o ouro, prata, e ele encontra o sumo sacerdote, o sacerdote Melquisedeque, o sacerdote de Cristo, do Deus vivo. E quando ele encontra, a Bíblia diz que ele entrega o dízimo de tudo. Olha, isso aí não foi dos mandamentos, não. Essa é uma revelação. Ele entrega sem Deus pedir. Ou seja, se alguém falar, não, dízimo é Velho Testamento, isso aqui, não tem nada a ver. O dízimo é uma revelação de Deus através de Abraão, que Abraão entrega, e ali ele recebe a bênção. Ele entrega ao sumo sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque. Então, para você se tornar uma pessoa generosa, um dizimista, uma pessoa abençoada, é através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam de Deus têm que crer, né? Hebreus 6:11, aqueles que crêem que Ele é o galardoador que vai abençoar a sua vida. Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, querido, o nosso Deus, o nosso Deus que é dono da prata e do ouro, Ele quer nos abençoar. Veja Salmo 115, 16. Mais uma revelação aqui, ó. Salmo 115, 16. Aquele jovem rico, ele poderia ser muito mais rico, 100 vezes mais, se ele tivesse sido generoso e obediente ao Senhor. 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Ou seja, os céus são os céus de Deus, mas aqui a terra o Senhor deu para nós. O que é que significa? Qual a revelação? É que Deus, tudo que está aqui na terra, Deus deu para nós. E agora nós temos que buscar a possuir essas coisas, a tomar posse. A promessa que Ele fez para Abraão foi para abençoar todas as famílias dessa terra, inclusive nós. Então, às vezes nós queremos guardar, essa é a verdade, queremos guardar ou salvar o dinheiro de Deus, quando na verdade é Deus que quer salvar o nosso dinheiro. Certa vez eu testemunhei aqui na nossa igreja,
a gente, depois que terminou o culto, o irmão depois disse: eu quero dar um testemunho, pastor, que Deus falou comigo. Ele deu testemunho. Ele disse: eu vim e deixei o dízimo em casa, né? Porque bateram no meu carro e amassou. Eu já tinha sofrido 2 acidentes de carro, estava para fazer 3 serviços no carro, o terceiro agora. E quando eu estava vindo para a igreja, eu estava pegando o dízimo para trazer, né? Olha que testemunho. Estava pegando o dízimo para trazer e o diabo falou. Ele disse: o diabo falou no meu ouvido: como é que você vai entregar o dízimo se teu carro está para consertar aí? Agora são 3 consertos, porque a última batida, o rapaz que bateu nele estava com umas perturbações, que ia socorrer a filha e não deu muita bola. Ele pegou o telefone do cara, o cara foi embora e ele disse: está perdido. E foi aquela confusão. E daí ele veio na igreja, ouve a palavra, ouve a revelação da generosidade, de obediência a Deus, obedecer a Deus em primeiro lugar, né? Se posicionar diante de Deus sendo obediente. E ele disse: eu deixei o dízimo em casa. E quando terminou a palavra, na hora do ofertório, eu fiz o pix. Ele disse: eu não faço o pix, eu gosto de trazer o dinheiro para dizimar. E ele disse: na hora Deus falou comigo, porque o diabo tinha falado em casa: como é que você vai entregar se agora tu tem 3 serviços no carro para fazer e não tem o dinheiro? Tu está sem o dinheiro, tu vai entregar o dízimo ainda? Ele deixou o dízimo em casa. Quando ele ouviu a palavra, ele fez o pix. No outro dia, o rapaz ligou e disse: não se preocupe, todo serviço que tiver no carro pode fazer, eu vou lá no mecânico e resolvo tudo. E foi lá e resolveu tudo no outro dia. Dá para você entender o que Deus faz na vida de quem é fiel? Olha a revelação. Dízimo a unção, né? No dizimar, a unção de quitação de dívidas. Então a revelação é essa. O dízimo não é para levantar, falar do dízimo não é para levantar dinheiro, recurso, mas é para mostrar às pessoas que há uma revelação no dizimar. E quando mas para isso, para você receber, você tem que ter o dom de semear. O irmão foi abençoado no outro dia, porque ele semeou. O diabo falou: não leva o dízimo. Quando ele trouxe o dízimo, olha o poder que tem no dizimar, no semear. Quando você entrega generosidade, aí o Senhor diz assim: eu vou te dar 100 vezes mais. Ele entregou um dízimo, o dízimo que ele entregou não dava nem para fazer cócega no orçamento que estava para pagar do carro. Não era, acho que talvez não era nem 1% do que foi gasto no carro, o dízimo que ele entregou. É um membro da nossa igreja que aconteceu isso. Em outra pessoa, no mesmo culto, depois que terminou o culto, disse: pastor, passa aqui na minha casa para pegar o dízimo que eu deixei em casa. Eu digo: Jesus, como é, irmã? Disse: passa aqui em casa, pastor, porque eu fui para a igreja, assisti o culto e aquilo me comoveu. E todas essas 2 pessoas na igreja, as 2 pessoas estavam na igreja, o irmão do carro e a irmã que disse: eu também deixei o dinheiro em casa. E ela nem sabia, só veio saber depois do testemunho do irmão. Ela também deixou, que o diabo disse: tu vai entregar o dízimo. E quantas pessoas não fazem isso? Quantas pessoas preferem assistir um culto online porque não vai ter a obrigação de levar o dízimo lá? Mas mesmo você assistindo online, você mesmo em casa, você mesmo sem ir para o culto, mas quando você recebe as bênçãos do Senhor, você tem que aprender a ser generoso. Deus te enriqueceu para você viver bem, né? Comer o melhor dessa terra, mas também para você ser generoso. Primeiro com a obra de Deus e segundo como o próximo. Amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a ti mesmo. Seja fiel com Deus na semeadura e seja também amoroso com aqueles que necessitam, aqueles que precisam também de ajuda. Então eu estou ensinando aqui, né, a palavra, né, que o nosso Pai, ele é rico. Está aqui no Salmo 115, 16, o dos céus, né? Deus, nosso Deus é dono da prata e do ouro. Então nós também temos por direito de receber. E se alguém ainda, eu não sei, não concordo, então você vai ter que desfazer da palavra de Deus. Olha o que é que diz Salmo 112.
Salmo 112. Salmo 112. Nem marquei quanto, meia hora de estudo aqui. Olha o Salmo 112. Não quero me demorar muito, mas o assunto é muito abrangente. 112, Salmo 112, 1, 2 e 3. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado, bem-sucedido, abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Olha aqui, fazenda e riqueza, ou seja, prosperidade, né? A prosperidade e riqueza estará na sua casa. Diga aleluia aí do outro lado e receba. A riqueza, as fazendas e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça, a justiça de Deus permanece nela. Aonde há prosperidade, aonde há riqueza, há justiça de Deus, e a justiça de Deus permanece ali. Estou falando aqui a palavra de Deus. Agora eu não sei o que vão falar sobre isso aqui. Você vai ter que conversar com Deus. Você que não crê que a prosperidade, riqueza é de Deus, ou que você é contra isso. Aí você vai ter que se ver com Deus aqui, conversar com Deus, porque eu estou falando aqui a palavra. Então, Deus, Ele não nos quer na miséria, não. Ele não quer você na miséria, não quer você desempregado, não quer ver você devendo, não quer ver você sem dinheiro. Como que você vai comer o melhor dessa terra sem recurso? Como você vai ser uma pessoa feliz nesse mundo, né? O sistema desse mundo é compra e venda, é dinheiro. Né? O sistema de Deus é diferente, é dar e receber. Então, mas para o mundo não te controlar, não controlar você tem que ter o recurso, o dinheiro. Para que o mundo não te controle, você tem que ter o dinheiro. Então, dizimar é obedecer a Deus. Para quê? Para Deus fazer o sobrenatural na sua vida. Se você for fiel ao Senhor, no pouco, no muito Ele vai te colocar. Não tenha medo de dar o dízimo, não tenha medo. Você precisa semear para receber. Então, quando lá em Filipenses fala que o nosso Deus Ele é rico, né, e que Ele nos abençoa também com tudo, mas Ele só vai nos abençoar se você estiver embasado em Malaquias 3:10. Então Malaquias 3:10 fala que nós devemos levar à casa do tesouro os dízimos, a semente, para que Deus Ele repreenda o devorador, né? E Ele venha derramar uma bênção tal que você não tem nem onde guardar, de tanto que Deus vai derramar. Então, pastor, mas isso está falando aí, o Velho Testamento é Bíblia, eu estou falando sobre dízimo. Dízimo é uma revelação. Não. Então, a riqueza do dízimo vem para os dizimistas, vem para aqueles que são fiéis. Olha aí, 2 Coríntios 8:9. 2 Coríntios 8:9 diz aqui, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Jesus sendo rico, ou seja, não faltava nada. Ou seja, Jesus é sem falta, Ele tem tudo. Então, sendo rico, por amor de nós, por amor de vós, por amor de nós, se fez pobre. Ou seja, Ele veio a esse mundo, que esse mundo aqui é pobreza, né? Você tem que ter dinheiro para sobreviver, você tem que beber água, você tem que comer, você tem que dormir para sobreviver aqui, você tem que respirar para sobreviver aqui. Esse mundo é de pobreza. Então Jesus se fez pobre, se fez carne, 100% homem, 100% Deus. Ele se fez pobre aqui para quê? Pela sua pobreza nos enriquecesse. Olha aí, 1 Coríntios 8:9. Ele se fez pobre para nos enriquecer. Logo, a vontade de Deus é que as pessoas saiam da miséria.
Mas tenha cuidado, quando Deus te tirar da miséria, o perigo das riquezas. Lembra no texto no começo desse estudo aqui? Então, dizimar é obedecer a Deus, dizimar é obedecer a Deus. O milagre do dízimo é para os filhos de Deus, aqueles que são obedientes. Então, dizimar é uma revelação. Abraão, quando ele entregou o dízimo de tudo, ele traz a revelação. Malaquias 3:10, vamos lá? Dizimar é uma porta sobrenatural de libertação e da área financeira. Estou pregando sobre obediência a Deus. Obediência, ou seja, você tem que ter fé para obedecer, e quando você obedecer, Deus vai te abençoar, para que este mundo não controle você. Para que esse mundo não controle você, você tem que ser abençoado. E isso, lá em Eclesiastes 5:19, vamos lá aqui. Eclesiastes 5:19. Eclesiastes 5:19 diz assim, ó. Muito texto que fala sobre as bênçãos, financeiras nas nossas vidas. Eclesiastes 5, versículo 19. Quem fala aqui é o homem mais sábio que existiu na terra. E quanto ao homem a quem Deus deu riqueza e fazenda, deu-lhe o poder para delas comer e tornar sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Olha o versículo 18. O que é que o sábio diz? Eis que uma coisa vi, uma coisa boa e bela coisa. Comer, beber, gozar de cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol todos os dias da sua vida, que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Olha aí, para que você que trabalha, você que é empresário, você que é trabalhador, você ganha seu salário, você ganha o seu dinheiro, isso aí é para você viver bem, comer o melhor dessa terra. Como é que você vai comer o melhor dessa terra? Sem dinheiro? Como é que você vai passear com a sua família? Como é que você vai dar tem coisa pior, mais triste do que o filho pedir um pão e o pai não ter um pão para dar. O filho pedir um presente, uma roupa, o pai não tem. Uma comida, um leite, não tem. Isso é alegria? Mas a alegria é quando você tem para abençoar a sua família, abençoar seus filhos, abençoar outras pessoas que necessitam, pessoas que estão passando necessidade. Então Deus nos dá esse poder para adquirir riquezas, mas para a gente entender, peraí, Deus me enriqueceu, eu vou ser generoso com Deus, vou ser generoso com o próximo, vou ser fiel ali e Deus vai me abençoar mais. E quanto ao homem a quem Deus deu riqueza e fazenda, olha aqui, ó, é Deus que dá riquezas e fazenda, é Deus que prospera a pessoa, e lhe deu o poder para delas comer e tomar da sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Riqueza é um dom de Deus na nossa vida. Você que está do outro lado aí agora, você que ainda não é dizimista, não é semeador, você que não semeia na casa do Senhor, faça isso. E entenda, não é para levantar dinheiro para a igreja falar do dízimo, como eu estou falando aqui, estou mostrando uma revelação. É para que o seu dinheiro seja protegido, para que você viva bem e entenda, sua mentalidade tem que mudar. Espera aí, eu salvo em Cristo e agora eu vou lutar para comer o melhor dessa terra. Eu vou ouvir essa palavra, aquele que se me ouvirdes e quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Eu quero deixar essa revelação de Deus aqui, mas para essa revelação de Deus surtir efeito na sua vida, você tem que ser um semeador. Você tem que semear, você tem que entender o poder da semeadura. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, para a gente encerrar. Tenho agora 5 minutinhos para encerrar aqui. Estou deixando você entender que essa palavra é uma revelação de Deus para os dias de hoje, que estamos vivendo
uma crise econômica no mundo inteiro, mas aqueles que forem obedientes a Deus, Deus vai poupar. Porque essa crise financeira no mundo é o diabo? Não, é Deus tirando a mão protetora. É Deus tirando. Tudo é permissão de Deus. O diabo não tem poder, o diabo já é um derrotado. Jesus diz: está feito, está consumado. Tudo que acontece é permissão de Deus. Então Deus tem tirado a mão e aí o povo sofre. Lembra quando Moisés orava, o povo ia sendo abençoado, ia vencendo, vencendo. Quando ele cansava, baixava as mãos, aí o povo, Deus perdia. Então a mão de Deus, quando ela está sobre uma pessoa, pode vir guerra, pode vir crise, pode vir o que vier, Jesus disse: você vai receber 100 vezes mais. Mas se Deus tirar a mão, querido, se você deixar de ser fiel, se você esquecer de onde Deus te tirou, o que Deus fez na tua vida, na tua família, se você se esquecer de ser generoso, aí não vai ter como Deus te guardar. Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Olha que o Senhor está dizendo aqui para nós: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aí tem pessoas que dizem assim: eu não vou entregar o dízimo porque meu dízimo é muito alto. Querido, você está sendo ímpio, porque tudo que você tem é Deus que te dá. O dízimo é devolver 10%. Eu conheço homem, já ouvi falar sobre outros homens que o dízimo era 40%, chegou até 50%. Deus, ele exige só 10%, mas aí tudo vai de acordo com Deus fala com você. Então você tem que semear. Se você quer as bênçãos do Senhor, se você quer as bênçãos do Senhor, você tem que ter esse dom, essa fé para você semear. Se você não for um semeador, não adianta você estar orando, pedindo a Deus pelas finanças, não vai resolver, porque a única maneira de Deus intervir sobre as suas finanças, repreendendo o devorador, brigador, cortador, devorador, destruidor das finanças, é quando você se torna fiel dizimista. Filipenses 4:9, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, 4:19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ou seja, isso aqui só vai ter efeito quando você cumprir aqui Malaquias 3:10, que o meu Deus, o seu Deus, que segundo as suas riquezas suprirá todas as suas necessidades em glória. Então, quando você for fiel aqui em Malaquias, para que na minha casa não falte mantimento, e diz o Senhor, e faça prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrirei as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Então eu quero dizer para você, eu tenho que revelar para você, você que é dizimista, você tem que entender, discernir que você tem direito, você tem direito em receber da parte de Deus riqueza e prosperidade. Então você tem que semear com expectativa. Eu estou sendo fiel, obediente, e eu creio que o meu Deus, que é rico em riqueza, Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Todas as minhas necessidades. Deus diz assim: eu honrarei aqueles que me honrarem, e eu vou desprezar os que me desonrarem. Então Deus despreza. Então dízimo é obediência a Deus. É preciso ter essa revelação para você ter o resultado. Se você é um dizimista há muito tempo e não tem o resultado ainda do dízimo, é por falta de conhecimento. Agora você está entendendo agora que há essa revelação. Você está entendendo agora que Salmo 112, 3, que riqueza e prosperidade estará na sua casa, e a justiça de Deus permanecerá para sempre.
Então, riqueza é da parte de Deus que vem para os seus filhos. Quero deixar essa reflexão aqui para você, esse estudo, essa revelação, e que você continue sendo essa pessoa generosa, essa pessoa fiel ao Senhor, né? E tomando posse. Se você é dizimista, se você é um semeador da casa do Senhor, entenda, essa revelação é para você. Essa revelação é para você dizer, para você não correr atrás do dinheiro, mas o dinheiro correr atrás de você. Quando você entende essa revelação, e você tudo depende da nossa mentalidade. Agora eu sei que eu sou abençoado. Eu sei agora que riqueza e prosperidade tem que estar na minha casa, na minha empresa, e agora o dinheiro vai correr até a mim. As bênçãos vão te atropelar. A bênção nos atropela. Então, a partir de hoje, se você entender essa revelação, você vai ver as coisas mudarem. Aparecer recursos, aparecer coisas do nada, né? Lembra quando Jesus em Mateus, lembra agora Jesus, Mateus 17, 27, acho que é isso, que Pedro diz assim: Senhor, e agora? Nós temos que pagar imposto, estamos sem dinheiro. Jesus disse: vamos pagar para não escandalizar. Vai ali no mar, pega o primeiro peixe, o primeiro que você fisgar, abra a boca dele, pega o dinheiro e paga por mim, por você. O que é que isso significa? Isso, às vezes a gente passa despercebido, nós temos que discernir. Significa que o dinheiro pode vir de onde você nem espera. Vai surgir recursos da onde você não espera. Sair da boca de um peixe, o que significa? O dinheiro, quando Deus quer abençoar uma pessoa, vai sair de lugares que você nem espera. De repente vai surgir, de repente vai começar a chover cliente na tua vida, de repente o dinheiro vai multiplicar e você vai tirando e vai aumentando, vai aumentando. Lembra a multiplicação dos peixes, dos pães? Multiplicação dos peixes e dos pães, nunca faltava nada, e Jesus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Então, se você é dizimista, você tem direito a isso. Tá? Se você não é dizimista, não é ofertante, não é um semeador, não adianta você orar pelas suas finanças, que não vai resolver. Mas se você for fiel a Deus, começar a entender, dinheiro, recursos, trabalho, cliente, fornecedor, vem agora mesmo em nome de Jesus. Se nós oramos, queridos, a gente ora para Deus curar, Ele cura. O milagre da cura física, o milagre da libertação, e existe também o milagre do dinheiro, a unção magnética do dinheiro, para você atrair o dinheiro para você. Da mesma forma que eu atraio saúde, eu atraio libertação, eu digo: venha saúde, venha libertação, sou livre, isso venha para mim também um recurso, venha em nome de Jesus, em nome de Jesus, e vai vir. Agora, para vir, você tem que semear. Você tem que entender que semear é o segredo, tá? O dízimo, falar do dízimo não é para levantar dinheiro, mas é uma revelação. Dizimar é a revelação chave para o efeito da semente no céu. Vou repetir: semear é a revelação chave para o efeito da semente lá no céu. A semente lá no céu, a oferta, o dízimo, a primícia lá no céu só vai surtir efeito, né, quando você se tornar um semeador. Lembra de Abraão, de Adão, Caim, Abel e Caim? Hebreus 11:4, que a oferta de Abel, a Bíblia diz que ela ainda hoje, ela fala, ela tem poder, a semente é um efeito lá no céu. Vou finalizar aqui agora. Olha aqui, Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Está vendo que é uma pessoa que é generosa, uma pessoa que semeia, essa pessoa é uma pessoa que alcança o testemunho de Deus, né? Então ele alcançou o testemunho de Deus, que era justo, é uma pessoa justa, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, pela oferta, pela semeadura de Abel, depois dele morto, ainda hoje
ela fala lá no céu, ainda hoje tem efeito. Então, quero deixar essa revelação para você, e que você tenha cuidado para que as riquezas, o perigo das riquezas, não entre no seu coração nem na sua mente, tá? E que você que tem recurso, ou você que não tem, você que não depende do salário que você recebe para você ser abençoado. Não depende do trabalho, se você é empresário, se você é um assalariado, não depende disso para você ser uma pessoa abençoada. Depende de você ser generoso e crer. Você tem que crer, porque Deus vai pegar você lá do anonimato, lá daquele empregozinho, lá daquela situação, lá da favela, te tirar e transformar você em um príncipe e uma princesa. Vou orar por você, orar consagrando sua oferta, sua semente, em nome de Jesus. Pai, eu oro abençoando os dizimistas, ofertantes, primicistas da tua casa, aqueles que são generosos para com a tua obra, generoso para com o próximo. Eu libero uma bênção agora, Senhor, sobre essa vida deste homem, desta mulher, que são mantenedores da tua obra. Que o Senhor não deixe faltar o recurso, não deixe faltar o cliente, fornecedor, e que o Senhor os enriqueça e os abençoe 100 vezes mais. Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo você que é semeador, você que é o mantenedor da casa do Senhor, você que é mantenedor na nossa obra aqui, na Igreja Tabernáculo de Davi, casa de oração. Que Deus recompense você 100 vezes mais, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida.